Olá, queridos, olá, queridas do canal Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes e estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa. Estamos aqui esclarecendo muitas dúvidas. Na hora de escrever, há muitas dúvidas. Na hora de falar, às vezes há dificuldade na pronúncia. Então é importante estar sempre relembrando essas questões de língua portuguesa para evitar pequenos tropeços, pequenos equívocos. E isso é perfeitamente normal durante a fala e também durante a escrita. Então hoje vamos esclarecer uma dúvida em relação a três expressões. Vamos começar com essas três expressões. De trás, escrito de modo separado, atrás e detrás. Temos as três expressões que podem ser utilizadas e dependem do contexto. Em cada contexto, uma situação diferente. Então, enquanto as expressões de trás e atrás são sinônimas, podem ser usados como sinônimos, o de trás separado aparece somente quando é necessário empregar a preposição de. Parece confuso, parece difícil de compreender isso, então vamos explicar um pouco melhor. Se a pergunta for onde, tiver apenas escrito onde, então você vai responder com as expressões atrás e de trás, que se escrevem juntas. Atrás junta e de trás junta. Agora, se a expressão for de onde, se houver a preposição de onde, então qual é o certo, qual é o adequado? Você vai utilizar o de trás. Vamos pegar aqui alguns exemplos para que possamos entender. Quando eu pergunto assim, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Quando houver a resposta, deve ser escrita da seguinte forma, atrás do quadro. Esse atrás, é claro que é uma expressão que está junta. A-T-R-A-S com acento no A. Atrás. Atrás do quadro. Onde está o dinheiro? Atrás do quarto. Então, neste caso, vou usar esse atrás. Onde foi parar a minha calça? Onde foi parar a minha calça? A resposta está pendurada de trás da porta. Onde foi parar a minha calça? Resposta está dependurada de trás da porta. Aí eu posso usar o de trás, que também é escrito junto, D-E-T-R-A-S com acento no A, de trás, onde está a minha calça. Agora vamos para outro caso. A pergunta começa assim, de onde saiu este inseto? De onde saiu este inseto? De trás do armário da cozinha. De onde saiu este inseto? De trás do armário da cozinha. Esse de trás é separado, ou seja, a preposição de mais a palavra trás, de trás, separado. E neste caso, eu vou usar por quê? Eu vou usar porque a pergunta começou com uma preposição. De onde saiu este inseto? Já nos casos anteriores, onde está o dinheiro? Atrás do quadro. Onde está minha calça? Dependurada de trás da porta. Então, nestes dois primeiros casos, eu uso atrás e de trás. E no terceiro caso, cuja pergunta começou com uma preposição, de onde saiu este inseto? De trás do armário da cozinha. Esse de trás, este último, é o de trás separado. É aí que está a diferença entre essas três expressões, e aqui é apenas um macete para que você possa identificar na hora de escrever. Na hora de falar, não haverá grande diferença, a pronúncia não vai alterar praticamente nada, mas na hora de escrever, sim, é necessário. Agora temos também duas expressões que podem ser utilizadas. A expressão à parte, escrita junta, e a parte, escrita separada e com uma crase, à parte. Então, qual é a diferença entre as duas expressões? Então vamos lá, vamos entender. A parte junto é o imperativo
ou pode ser o imperativo do verbo apartar, que significa o quê? Separar, desviar. Então, apartar, neste caso, significa separar, desviar. E, portanto, a parte é escrito junto. Uma palavra só, a parte. Quando eu desejar escrever o a parte separado e com o a craseado, então a situação muda. Por quê? Porque esse a parte aí, separado e com a crase, com o a craseado, significa o quê? Um comentário isolado, como se fosse um parêntese em um discurso. Então eu utilizarei o a parte separado. Já a parte é aquilo que está ou vai ser separado. Esse a parte com a crase é aquilo que está separado ou que vai ser separado. Então, vamos pegar aqui um exemplo para clarear as ideias. Ele não consegue manter a sua linha de pensamento e faz apartes desnecessárias. Ele não consegue manter a sua linha de pensamento e faz apartes desnecessários. Esses apartes aí, juntos. Esse aparte aí está escrito junto e está no plural, apartes. Porque significa o quê? Um comentário isolado de um discurso qualquer. Outro exemplo. Ontem fui chamado para uma conversa à parte com o meu gerente. Ontem fui chamado para uma conversa à parte com o meu gerente. Neste caso, o à parte é escrito com A craseado e o termo está separado. A parte, separada. A, crase, mais a palavra parte. A parte, ou seja, escrito separadamente. Porque eu fui chamado para uma conversa à parte entre mim e o gerente. E nada mais do que isso. Outro exemplo. Minhas compras pessoais precisam ser feitas à parte em relação às da empresa. Minhas contas pessoais precisam ser feitas à parte em relação às da empresa. Então, esse à parte aí também é craseado, o termo está separado e craseado. E agora vamos falar também de duas palavras que são muito confundidas. As pessoas confundem na hora de escrever e na hora de falar. Dê certo na pronúncia vai ficar igual. Dê certo junto ou dê certo separado. De certo junto ou de certo separado, que é como nós falamos aqui no Ceará. Então a dica é muito simples. Basta substituir a expressão pela palavra certamente. Eu vou substituir qualquer uma das expressões pela palavra certamente. Se funcionar, use de certo junto. Se funcionar, se der certo, você vai usar de certo ou de certo junto. D-E-C-E-R-T-O, de certo junto. Se não funcionar, você vai usar de certo separado. É a única diferença. Vamos ver aqui um exemplo. De certo modo, seu conselho me ajudou mais do que eu esperava. Esse de certo aí é separado. De certo modo, seu conselho me auxiliou mais do que eu esperava. Aí é separado. Vamos aqui outro exemplo. Depois de estudar tanto, vírgula, você de certo conseguirá uma boa nota na prova. Esse de certo aqui, deste exemplo, é junto. Você, porque substitui certamente. Eu posso dizer assim, você certamente tirará uma boa nota na prova. Então eu posso substituir a palavra de certo pela palavra certamente. Já no primeiro caso, não daria certo. Eu não poderia dizer assim, certamente seu conselho me ajudou. Não. Neste caso, eu teria que dizer de certo modo, esse de certo tem que ser separado. De certo modo, o seu conselho me foi bastante útil. Então aí mostraria exatamente essa diferença. Outras duas palavras que também confundimos bastante na hora de escrever, principalmente na hora de escrever, porque na fala é possível perceber a diferença. As palavras propício e propenso.
que têm significados completamente diferentes. Então vamos lá. São palavras parecidas, semelhantes, mas não são iguais. E o significado não é o mesmo. Propício quer dizer o quê? Quer dizer uma situação que pode favorecer alguma outra coisa, mas não necessariamente há uma tendência como indica propenso. Propenso indica uma tendência. Eu estou propenso a me formar em medicina, ou seja, eu tendo a me formar em medicina, eu tenho a tendência de me formar em medicina, aí eu estaria propenso, eu estou sempre propenso a fazer algo de bom. Então, eu estou sempre com a tendência de produzir algo de bom. Então, essa palavra propenso significa exatamente isso. Já propício significa o ambiente é propício para a perda de tempo. Ou seja, o ambiente favorece a perda de tempo. O ambiente é propício para casos de pedofilia. Então, ou seja, o ambiente é propício, ele favorece os casos de pedofilia ou favorece os casos de prostituição e por aí vai. Então, propício significa favorecer alguma coisa, algo ou alguma coisa. E propenso é uma tendência, significa estar com tendência a fazer algo. Estou propenso a tirar nota 10 na prova de português. Então, o propenso significa exatamente isso. Um ambiente silencioso é mais propício, ou seja, mais apropriado, é mais propício, é o quê? É mais apropriado para os estudos. Então, propício significa isso, apropriado para alguma coisa. Mas se você não estiver propenso a estudar, o silêncio não vai fazer diferença. Olha aí. Se você não está tendendo a estudar, o silêncio não vai fazer diferença nenhuma. Então perceba bem qual é a diferença de significado entre essas duas palavras. Propício favorece alguém ou alguma coisa ou algo. E propenso mostra uma tendência a se fazer algo. É aí que está a grande diferença. Portanto, este é o nosso novo vídeo. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo de língua portuguesa, tenha sido suficiente para esclarecer as suas dúvidas. Continue acessando o canal, o Português do Aurélio, compartilhe os nossos conteúdos, deixem os seus likes, ativem o sininho e inscrevam-se no canal. Nós agradecemos a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.